Hoje é quarta-feira, dia da playlist sobre Novo Testamento aqui no canal. Lembrando que os livros que eu estou usando para construir essa playlist são os livros do Ensinai, curso de Teologia Ministerial da Assembleia de Deus, que eu cursei, se não me falha a memória, em 2011. Eu tenho que verificar isso. O ano certo, né? 2010, 2011. Esses livros são meus, né? E criei o canal para relembrar essas coisas que estudei, porque eu gosto de teologia, pretendo fazer faculdade um dia, e também para compartilhar conhecimento que tem aqui nesse livro, tá? Bom, então, playlist Novo Testamento. Qual que é a ideia dessa playlist? Tratar sobre os livros do Novo Testamento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu começar a falar sobre o livro de Mateus, trarei um vídeo específico sobre cada parte desse livro. Então, trazendo o histórico do livro, o propósito, data e lugar, aplicação ministerial e esboço. Essa é a ideia. Mas antes disso, hoje então é um livro de considerações iniciais do Novo Testamento. Tomar como possibilidade novos encontros com o Novo Testamento, o hoje vem sugerir um recomeçar que parte da reflexão acerca da relevância desta mensagem, a fim de que se usufrua da sua mais nova leitura, sendo assim a luz que adentra ao conhecimento revelado por Deus nas Escrituras, seja integrado ao teu viver diário. Ao descrever o Novo Testamento, Antônio Gilberto, 1982, página 15, apresenta dentre os seus 27 livros, então o Novo Testamento possui 27 livros, as 4 classes que são divididos: os livros que tratam da biografia, da história, da doutrina e da profecia. Biografia, história, doutrina e profecia. A primeira classe, a dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, compõem a biografia. Descrevem a vida terrena de Jesus Cristo e o seu glorioso ministério. Silva sustenta os 3 primeiros evangelhos como sendo chamados sinóticos. Então, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, devido ao paralelismo que apresentam. Imagino que eles sejam parecidos, né? A segunda classe, sentido não desmerecedor, história, temos um livro, Atos dos Apóstolos. Então, se estamos falando de biografia, isso remete a Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os 3 primeiros são conhecidos como evangelhos sinóticos. A próxima categoria de história, apenas Atos dos Apóstolos. É a história da igreja primitiva, seu viver e agir. A terceira chama-se doutrina, que ao todo são 21 livros. Na verdade, a maior parte dos livros do Antigo e do Novo Testamento são, então, dessa categoria de doutrina. São conhecidos também 21 livros chamados epístolas ou cartas. Vão de Romanos a Judas. Umas são dirigidas a igrejas e outras a indivíduos, justamente por serem cartas, né, ou epístolas. Silva, ampliando nossos horizontes, nos transmite que as 7 de Tiago a Judas são chamadas universais. Epístolas ou cartas universais. É válida a interpretação feita por Boyer 2006. As 3 epístolas pastorais, na ordem que foram escritas, cronologicamente, são, então, epístolas pastorais. 1 Timóteo, ou primeira carta a Timóteo, Tito e segunda carta a Timóteo. Não são dirigidas a uma igreja, mas a pastores. 5 das epístolas, Tiago, primeira carta e segunda carta a Pedro, primeira carta a João, primeira carta de João. 5 das epístolas, Tiago, primeira e segunda carta de Pedro, primeira carta de João e Judas são católicas, isto é, gerais ou universais, porque foram dirigidas à igreja em geral. A igreja primitiva contava 7 epístolas católicas, incluindo 2º e 3º João, segunda carta, terceira carta de João. Essas, contudo, são epístolas pessoais dirigidas a indivíduos. A quarta e última classe é a profética, ou a profecia, composta por um livro, o Apocalipse, que também traduzido Revelação, que trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra, isto é, sua revelação, sua manifestação visível.
Que mais que eu posso comentar aqui? Então é isso. Essa introdução de hoje, antes de entrar mesmo no conteúdo em si desta playlist do Novo Testamento, a gente tem que sair daqui tendo essa noção de que o Novo Testamento, então, é dividido em 4 classes: biografia, história, doutrina e profecia, sendo que biografia são os evangelhos, os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. A doutrina, a história é o livro dos Atos dos Apóstolos, e a doutrina vai de Romanos a Judas, carta aos Romanos e também Judas, 21 livros chamados de epístolas ou cartas, que são de doutrina, enquanto que o último livro, único de profecia, é o livro do Apocalipse. Beleza? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo de semana que vem nesta playlist.